tá? Porque eu tô na escola ainda. Tá bom. Gente, boa noite, 18h08, hoje dia 26 de março, retornando, né, às atividades do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Infância e Teoria Crítica. Muita alegria, mais um ano aí, um projeto agora novo de pesquisa para quem está chegando, para quem já está. Esse novo projeto intitulado Crítica Infância, Formação de Professores para a Educação da Infância em Tempos de Travessia. Este ano a gente vai tentar trabalhar um pouco mais o campo da formação de professores que atuam na infância, não só a educação infantil, mas a infância enquanto tempo, em condição, né? Uma condição humana. Claro que tentando fazer um diálogo com a base da teoria crítica, que para nós, nesse momento, ela serve, né? E ela é muito bem-vinda para entender os dilemas da atualidade, da contemporaneidade. Hoje, na verdade, é um início diferenciado também, de uma programação mensal do ano, que a gente começa com a participação da Gislaine Bueno de Almeida, que, na verdade, já é professora, é doutoranda, doutoranda. A Roberta vai cuidar de apresentá-la melhor. Eu quero agradecer, Gislaine, e esse momento que você já vem com a gente no grupo de pesquisa já há um tempo, e essa abertura ela é muito especial, porque eu fico muito feliz pela sua vida, né? Eu tive o privilégio de ter sido sua professora, de conhecer você, e tenho visto, né, o quanto que você cada vez mais tem crescido, né, emancipado e conquistado lugares tão preciosos, né? Engraçada a vida, né, Gislaine? A gente não imagina, né, o que a gente espera na caminhada da nossa vida, e as coisas vão surgindo, os convites, as parcerias. Quando a gente vê, a gente está num novo horizonte que a gente não almejava, mas não tinha dimensão, né, do que poderia chegar. Estou muito feliz. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Esse ano a gente vai ser mais cuidadosos em relação à participação das pessoas no grupo, para que efetivamente possam estar com a gente e fazer um trabalho de acompanhamento. Eu quero registrar que este ano quem vai cuidar também, principalmente da parte da coordenação, enquanto, né, estudante, enquanto discente, a Roberta, né, coloquei a Roberta e a Tayla, para cuidar com o maior carinho desse grupo, que para mim também é muito especial. Vou estar junto, mas só que as meninas vão estar na coordenação, no sentido da organização de todo o grupo, de toda a logística, para que ele aconteça da melhor forma possível. Roberta, passa a fala para você, fica à vontade, na sequência a gente, né, passa já para a Gislaine também. Tá certo, boa noite a todos, né, novamente. Hoje no grupo, então, nós vamos ter a fala da doutoranda Gislaine, né, com a temática formação de professores e os ambientes educacionais híbridos. Estamos preparados? A Gislaine, então, Bueno de Almeida, né, ela é atualmente doutoranda, bolsista da CAPES, com dedicação exclusiva, né, ao programa de mestrado e doutorado em metodologias para o ensino de linguagem e suas tecnologias da Universidade Pitágoras, Unopara e Anguera. É recém-contemplada no programa de doutoramento intercalar, né, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Ela possui mestrado no programa de doutoramento, cuja formação foi realizada também como bolsista da CAPES. É licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina, é especialista em Educação de Jovens e Adultos pela Universidade Estadual de Londrina e em Metodologias do Ensino Superior, né, pela Universidade Norte do Paraná. A Gislaine, ela integra, né, os grupos de pesquisa, Programa de Iniciação Científica e Tecnológica, do grupo GA2-PROF, grupo do Programa de Doutoramento. Ela foi integrante dos programas institucionais, Programa Residência Pedagógica, entre 2018 e 2020, e PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica Docência, em 2017. Atualmente, a Gislaine, né, tem os seus estudos investigativos ali centrados na formação de professores, com ênfase na formação continuada. Para o grupo de estudos hoje, então, a Gislaine, ela sugeriu, né, para esse momento, 2 textos, que foi o Blended Learning, nos repositórios brasileiros, e o segundo texto foi Formação de Professores em Educação Educativa das Tecnologias Digitais como promotora das competências digitais docentes.
Gislaine, é um prazer nós termos você aqui essa noite conosco, né, por encontrar um tempo aí na sua agenda e estar conosco hoje, então fique muito à vontade para fazer a sua fala, tá? Obrigada, gente. Mas tudo isso só poder falar, eu sou a Gi Bueno. No final das contas, quando eu defendi meu mestrado, eu falei isso, amanhã, hoje, né, tem um título, mas amanhã eu acordo a Gi Bueno. Isso significa que é só um título, mas é, né, de toda uma trajetória que a gente vem fazendo, né, um percurso. Tenho, como a professora Marta Furlan colocou, né, vai me arrepiando, tive a oportunidade, a honra de ser filha da casa, e sempre que eu tenho uma conquista, eu faço questão de compartilhar, porque eu acredito que sem as nossas bases, nós não conseguiríamos alçar voos, né, mais longos. Falam que quem faz a universidade é o aluno, mas eu acho que não. Somos os alunos, somos os professores, somos os nossos estudos, né, é um conjunto. Então, por que não a gente sempre carregar esse conjunto junto e também brigar por ele, né? Então, assim, por isso que sempre faço questão de trazer, como eu lembro muito da professora Adriana Platt falando, eu tenho lastro, então eu faço questão de trazer os meus lastros juntos comigo, né, nesses voos. E eu estou muito honrada, porque é estranho você estar como estudante, de repente vira a página, uma hora você está ali como colega de um professor que foi seu professor, enfim, é muito gostoso isso. E toda essa trajetória, né, para trabalhar essa questão da formação continuada, e tem, né, esse tema que a gente trouxe hoje, é mais uma reflexão do que eu venho desenvolvendo. Quando eu fui agradecer a professora Marta Furlan por ter entrado no processo seletivo, né, do doutoramento, ela nem sabia que eu estava participando, mas, como eu falo, as nossas bases é que nos levam longe. E ela convidou para poder vir fazer essa fala, né, do que a gente vem estudando, como foi essa trajetória. E, bem isso, eu tinha um sonho de ir para longe, e eu brincava que, mesmo que fosse no Paraguai, eu iria fazer alguma coisa sanduíche, e acabei conseguindo. E aquilo, né, como Shakespeare fala, se existe sorte, que ela me encontre trabalhando. E foi o que aconteceu. Vim me dedicando, passei pelos programas PIBI de residência pedagógica, é muito importante salientar, porque são esses programas que dão base para tudo que eu tenho construído até hoje, né? Claro que eu tenho participação de outros grupos, mas eles solidificam toda essa trajetória. Então, um dos pontos que eu sempre coloco, às vezes a gente questiona um pouco, né, os trabalhos da iniciação científica, mas o que nós fazemos lá na base nos levam mais longe. E durante esses programas, eu fui percebendo algumas nuances dessas formações, né, tanto a inicial e continuada, e eu questionava muito que a gente foca muito na formação inicial, mas nós somos formados, e quem nos forma? Eles também não estão preparados? E eu tive, comparado com as minhas colegas de estudo, eu acredito que eu tive muita sorte de ter professores, né, ali nesses programas que estavam preparados, que mudaram a minha visão em relação à base científica, a importância de ter um professor pesquisador na educação básica. Os professores, né, da universidade já falavam muito sobre isso, dessa importância, mas eu pude ter professores, tanto é que a Viviane Bernardes Arruda, ela foi minha supervisora do PIBID, e ela já tinha esse cunho, né, de pesquisadora, tem agora a Regina, que defendeu recentemente dela o programa. Então, eu sempre tive pessoas voltadas na pesquisa, dentro ali na educação básica, que estavam me puxando também para esse caminho. E nessa trajetória, né, acabei estudando a formação continuada de professores, dentro dos programas institucionais PIBI de residência pedagógica, né, qual que era se esses professores se percebiam em um ambiente formativo. Porque, como a gente vai lendo os editais do programa, a gente consegue perceber que esses programas, eles ofertam também uma formação continuada. Estou contando toda essa história para vocês verem onde que eu vou chegar com a minha pesquisa hoje, que entra dentro dessa temática. E, fazendo o processo investigativo, esses professores reconhecem, sim, esses programas como um ambiente também para além da formação inicial. Então, eles são um programa muito rico, são programas ricos, né, que eles abarcam, vamos assim dizer, toda a estrutura, né, formativa. Eu costumo dizer que ele até retroalimenta, porque nós temos a base, né, a inicial, a universidade, de certo modo, por mais que tenha alguns probleminhas em relação ao que o governo manda fazer, a gente sabe que tem as dificuldades, né, de tantas outras coisas, de demandas que tem para poder fazer, ainda assim a universidade consegue cumprir o seu papel com tantos dilemas.
E tem essa parceria com a educação básica, que também, diante de seus tantos dilemas, consegue também, né, ofertar para nós uma formação. Então, ele é um espaço muito rico. E o que acontece, né? Então, fazendo a minha pesquisa, tive vários indicativos ali dos meus dados, só que o que acontece? Quando eu estou fazendo a minha pesquisa, ela acontece no período pandêmico. Então, foi muito marcante essa questão das tecnologias. Eu sou a pessoa das relações sociais presenciais, eu brigo por elas, só que é algo que está posto. Nós, né, a gente, querendo ou não, tanto é que, olha aqui, estamos hoje, né, num momento síncrono, tendo essa interação. Então, é algo que, independente da Gislane concordar ou discordar do relacionamento presencial, que eu acho que é muito valioso, isso está posto e nós utilizamos ele. Então, por que não utilizar da melhor forma? Né? Então, quem sai na frente costuma beber água mais fresca. E nesses programas, o que foi mais evidenciado é a dificuldade desses professores, né, durante a minha pesquisa, da utilização desses recursos digitais. E das formações que eles tinham durante esse processo do PIBID, do Residência Pedagógica, uma das falas mais marcantes foram, né, os cursos que eles tinham relacionado ao uso das tecnologias, o quanto isso foi importante, tanto do âmbito, né, de formações da prefeitura, quanto da própria instituição pautada nos programas. Frente a isso, fazendo o projeto do doutorado, então, tenho colegas que estão estudando, né, as relações híbridas, e aí eles vão se pautando em Nestor Canclini, que a vida é híbrida. Nós temos, né, o Fernando Franzói, que vem também com uma tese buscando desde da Grécia Antiga, né, que as relações, tudo que nós fazemos é híbrido, só que já pegando para dentro de um dos textos, né, pegando ali com Romero Tori, esse híbrido, ele acabou sendo um pouco também, né, ao longo agora desses últimos tempos, um pouco, não posso colocar a palavra, agora me fugiu, distorcido, né? Achamos que o híbrido é simplesmente trazer o presencial e o online junto, ele é híbrido. Não, ele precisa, é como a pedagogia, ele tem que ter uma intencionalidade, ele tem que ter um porquê. Não é uma mistura, simplesmente, né, coloca um pozinho de café na água ali, pronto. Ele tem todo um rigor, né? Ele tem uma especificidade e precisa ser levado em consideração. Então, simplesmente dizer, estou aqui no universo híbrido, não quer dizer muita coisa, né? E ele, então, tem um refinamento. E a minha tese, então, eu começo a fazer esse estudo pensando, né, qual é esse refinamento e o que nós precisamos trazê-lo para a nossa realidade, né, docente. E o que a gente pode contribuir para essa formação continuada. Porque nós temos tantos professores que estão aí na rede trabalhando e que às vezes não têm contato, como nós sabemos, conforme a gente vamos trabalhando mais e mais e mais, nós vamos nos distanciando, né, dos saberes teóricos. E o que é o comum, que o saber teórico não conversa com o prático, mas eu tenho estudado muito que, na verdade, um vem do outro, eles fazem relações, estão ali juntos. Tanto é que uma das autores que eu estudo bastante é a Isabel Larcão, que fala sobre a reflexão crítica, que se pauta em Schön, que fala dessa relação, né, da reflexão na ação na reflexão e o saber agir. Então, às vezes, a gente também tomados por essas relações do trabalho, né, que são, a gente precisa responder a uma demanda de agenda, de cronograma cotidiano, acabamos deixando essa reflexão de lado. Mas nós precisamos o tempo todo fazer esse revisitar. E o que nós vamos vendo, né, durante esse percurso, que eu voltei também para a sala de aula, até como uma base para poder observar melhor essas relações, a gente continuamos a ver ainda que existe essa relação desse híbrido distorcido, né, que colocar uma tecnologia em sala de aula, sim, estou, né, tecnologicamente respondendo uma necessidade. Só que o que acontece? O quadro europeu, ele já vem trabalhando, né, trabalhando a digitalização, né, mas pensando numa formação mais humana, desde 2006. Em 2018, vem uma renovação desse programas, né, desses quadros, para poder melhorar e alavancar ainda mais, não só da educação, mas de toda a sociedade. E o Brasil, né, embrionariamente, agora está começando a pensar, né, já vinha tido algumas nuances, alguns pensamentos, mas em 2022 tem uma chamada pública para poder, né, discutir algumas questões, deixa eu até pegar aqui para vocês, aqui tem uma lei que saiu, eu deixei aqui minha colinha,
Só um minutinho, por favor. Cadê aqui? A lei número 14 de 2022, do Ministério da Educação, que ela trabalha sobre algumas questões baseadas nas competências digitais, né? É uma discussão norteada, pautada nas discussões da União Europeia, do que nós podemos fazer. Então, pensando nisso, né, e eu consegui, durante esse processo do doutoramento intercalar, o professor Cássio Cabral Santos, que ele é um estudioso, né, ele é doutor na área, e ele aceita o nosso projeto para poder estudar nossas competências digitais. Porque o professor, nós hoje, né, o conhecer, né, o ser letrado, é você conseguir falar, você conseguir escrever e você minimamente responder sobre as questões, no caso do digital. Só que quando vamos realmente colocar a mão na massa, muitas vezes nós não temos aquelas habilidades desenvolvidas. E isso foi, novamente, né, na pandemia, isso foi revelado. Então, o nosso trabalho, ele permeia nessa questão de não apenas trazer essas tecnologias, né, e estamos trabalhando com o celular na mão, estamos trabalhando ali com o computador, e falar que estamos digitalmente dentro, né, do que se espera hoje, né, para a sociedade. Mas que sim, que nós possamos ter essas habilidades e competências desenvolvidas para que em sala de aula, não só nós, enquanto professores, possamos desenvolver e trabalhar nossa prática pedagógica, mas que nós possamos também desenvolver os nossos alunos. E, novamente, nesse desenvolvimento, nós temos um trabalho de retroalimentação, porque provavelmente muitos desses serão profissionais e talvez serão professores, não licenciados, mas talvez professores bacharelados, mas eles têm essas competências desenvolvidas. Então, toda a sociedade, ela acaba sendo alimentada, né? E quem sabe, e isso é um dos focos do trabalho, né, que a gente consiga desenvolver um framework para trabalhar, nós temos essa ousadia, porque não existe um modelo ainda no Brasil, ele está em desenvolvimento, está em um estágio embrionário, então as discussões são muito incipientes. Então, o nosso foco é poder trazer um framework pautado, né, nas competências digitais do desenvolvimento do EduComp, que vem ocorrendo na Europa, que a gente possa trazer um framework para cá, para trabalhar com os professores esse desenvolvimento dessas habilidades e competências, né, digitais. Para quê? Para que nós possamos ter professores emancipados, professores reflexivos, que possam, em sala de aula, né, ou mesmo naquele tempinho curto que nós temos fora dela, refletir sobre a nossa prática. Né? O que nós podemos colocar para esses alunos? Né? O que a gente pode agregar ainda mais para essa formação, para que esses alunos, né, que eu escutei muito, inclusive durante a pesquisa, que tem o João Telas, ou seja, são muitos aluninhos, né, porque a minha base é muito contato com a educação infantil, que as crianças estão muito voltadas para as telas, e realmente, quando eu vou para a sala de aula observar essas crianças, elas não conseguem brincar, né, desenvolver isso com um pensamento, olhar ali uma plaquinha, e pensar que aquilo pode ser tantas possibilidades. Não, aquilo é um tablet, aquilo é um celular, e fica o dedinho deslizando. Nada contra deslizar, nada contra utilizar, né, aquele recurso tecnológico, mas é para além disso. Só que o que eu consigo perceber, né, nessa entoada, que até nós, professores, estamos cansados também. E que às vezes olhamos aquela atividade e paramos para tá com um computadorzinho na mão. E não olha para além. Tanto é que, percebendo agora, tem que fazer nos pareceres, algumas professoras estão tendo dificuldades em colocar no parecer. Né? O que eu coloco no parecer? Eu assim, poxa, mas aquele brincar ali, ele está dizendo muita coisa. O que eu posso fazer para desenvolver esses alunos, levar ele além? Né? Então, o nosso trabalho hoje é que nós possamos trabalhar com essas crianças, né, não só o nosso desenvolvimento, mas o desenvolvimento deles, para que eles possam ir além, para que eles não fiquem fechados numa cultura ali do consumo. Agora eu acabo pegando um pouquinho a minha primeira formação, eu não disse para vocês, eu sou formada em design de moda, eu estudei educação de consumo para crianças, e então, por isso que eu tenho uma pegada muito forte com a educação infantil. E o que eu posso trazer para vocês em relação a esse consumo, do que eu estudo um pouquinho até hoje, é que nós consumimos
não é o que é posto, mas o que é construído também, o que nos é apresentado. Tanto é que eu trago até, sempre tenho esse exemplo. Quando teve o surgimento do micro-ondas, a primeira vez que ele surgiu foi na década de 50. E ele não teve a reviravolta que teve, a necessidade que teve, por quê? Qual que era a função, né, da mulher naquela época e como ela se sentia pertencente na sociedade? Cozinhando. Então, quando tirava o cozinhar dessa mulher, estava tirando algo essencial dela. Então, por mais que tentaram fazer toda uma campanha, um marketing para colocar, né, o uso do micro-ondas ali, não teve efetividade. Quando o micro-ondas vai ter efetividade? No finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90, quando a mulher realmente vai para o mercado de trabalho, ela se reconhece de uma outra forma, não foi algo imposto, é uma construção, é um desenvolvimento, vai sendo reconhecido, e então acaba você, opa, eu agora não preciso ser só uma mulher que cozinha, eu também trabalho, eu também penso, eu reflito, e acaba sendo, né, colocado. Então, assim, nós precisamos ter esse olhar atento para reconhecer o sujeito na sua integridade, em como ele é e responder essas demandas. Então, o nosso trabalho, estou falando um pouquinho demais, né? O nosso trabalho, ele vem nessa entoada, que nós possamos, né, contribuir para uma reflexão crítica de sujeito no mundo. Vamos mudar, né, esse sujeito, as relações sociais dele? Não, mas quem sabe a gente consegue inculcar, né, alguns elementos para poder questionar esse universo que nos colocam. Vou deixar um pouquinho aberta a fala, senão eu começo a me empolgar aqui muito. E como assim, era só para trazer uma reflexão mesmo desse trabalho que estamos desenvolvendo. Assim como no Brasil é um estágio embrionário, né? Está em estágio embrionário, a tese também está em estágio embrionário. Então, nós teremos aqui vários nuances. Esses textos foram mais, assim, alguns textos norteadores, para poder vocês refletirem um pouquinho de onde nós partimos, né? Tem alguns textos que eu posso fornecer para vocês, mas nesse momento ainda estou fazendo leitura e uso deles, e tem um pouquinho, está muito fechadinho com a tese, né? Mas um pouquinho, daqui uns 2 meses eu consigo já abrir para vocês esses textos, que eles são um pouquinho mais aprofundados também, tá? Enfim, eu vou deixar um pouquinho aberto agora a fala para vocês, qualquer coisa. A Elise levantou a mão. Antes da Elise até falar, só vamos pegar, né, gente, da fala da Gislaine, muito boa e interessante, porque traz elementos daquilo que a gente até discute dentro da teoria, né? Estava até anotando aqui, nós temos umas categorias muito fortes, né? A questão principalmente da formação, a tecnologia, que acaba sendo, pós-pandemia, uma tendência, interessante isso, Gislaine, uma tendência educacional. Como professora que recebo alunos de mestrado, doutorado, a gente tem percebido que a maioria dos projetos de pesquisa estão todos inclinados para esse campo da tecnologia, né? Seja na condição de trazer como uma ferramenta de trabalho, didática, como uma questão também crítica em relação à associação com a educação da infância, né? Os cuidados, os perigos, né? O lado bom e o lado também preocupante, que você também traz, eu acho assim, que é interessante, e também interessante que várias propostas relacionando lugares, por exemplo, como que nós estamos reagindo a esse mundo tecnológico e outros países, fazendo muitos quadros comparativos, sabe, de análises comparativas. Então, pós-pandemia, esse tema, poderíamos dizer, não gosto de usar, mas esse tema é um tema que está muito vibrante no campo da educação. Sempre tivemos, mas agora, acho que até uma fala assim, muito interessante, principalmente por conta da questão das habilidades, a necessidade das habilidades. Agora não tem mais essa, eu não quero, eu não concordo, está mais na fase, eu necessito. Exato. Não tanto quanto, muito bem dito também por você, que a própria questão desse ensino, né, esse momento síncrono, esse momento que nós estamos vivendo, é uma tendência que se construiu, se constituiu pós-pandemia. Muitos que, inclusive, criticavam, achando que isso poderia distanciar mundos, né, pessoas, hoje utiliza como ferramenta estratégica para aproximar pessoas. Exato. E se a gente hoje aqui no grupo, por exemplo, falar assim, vamos voltar para o encontro presencial,
a gente até gosta, mas não sei se nós temos estrutura corporal, condição temporal, para poder, às vezes, fazer isso por conta da logística da vida, que, querendo ou não, acaba, de uma certa forma, facilitando. Então, acho que 3 pontos, só para a gente pensar, a Elis vai falar agora, perguntar, não sei, ou refletir, mas só para a gente pensar como um debate, porque a gente tem tempo para isso. A Gislaine traz palavras muito importantes, essa questão, principalmente, dessa tecnologia por vários viés, né? Essa experiência também, né, de fazer relação com outros países, com outro país, né, para ver como que isso está acontecendo. Até ia perguntar para você, eu vou deixar como uma pergunta para depois, você falar, tá, Gi? Como que você sente, assim, em relação ao Brasil e Europa, né? Como que está essa relação com a questão da tecnologia, formação de professores? Como que você visualiza isso? Nós estamos muito aquém ou não? Nós estamos pareando, sabe, dentro dessas discussões em relação à tecnologia, que é um ponto que eu gostaria até que você me falasse. E, então, as categorias, formação de professores, uma nova demanda, né, uma tecnologia que vem e que a gente tem que admitir que ela se torna necessária, ao mesmo tempo que ela é vista como vilã, ela pode ser a nossa salvação em certos momentos, e também, ao mesmo tempo, aí uma infância que vem já desde a mais tenridade se apropriando, né, e estabelecendo uma linguagem que se diferencia da linguagem que nós tivemos na nossa infância. Porque a linguagem da infância hoje é a linguagem tecnológica, não é a linguagem das telas. Liz, querida, pode falar. Quem quiser, gente, pode se inscrever, esse grupo. Até quero só avisar, o Marcos Júnior tem um novo, né, nós temos aí o Marcos Júnior, ele é do Instituto Federal de Tocantins, ele é o novo doutorando, né, pelo programa DINTER, UEL e a IFTO. E seja bem-vindo, Marcos. Eu acho que, na verdade, os demais já estão com a gente, né? A Amanda e a Bruna, só para localizar, são as minhas lindezas de pedagogia que fazem iniciação científica comigo. As demais já são o nosso povinho mesmo, né, gente? Ó, o Ravelli, Lindão, a Marcela, a Lu, que já está com a gente também uma temporada aí, né, Lu? A Cândida, obrigada, Cândida, por estar aqui com a gente. Eu sei que você vai dar aula agora, daqui a pouquinho. A Thalia, enfim. Elis, a Denise também, que está agora oficializando, né, Denise? Oficializando a presença aí no grupo também, seja bem-vindo. Meu bem, fala, Elis, lindona. Oi, Gi. Olá. A sua tese me traz um conforto e uma inquietação ao mesmo tempo, né? Eu que sou professora de educação infantil e estou na área, atuando na área, a gente percebe que, por exemplo, há um movimento de inserção da tecnologia a qualquer preço, a qualquer custo, né? Para nós, em Londrina, foi disponibilizado tablets para as crianças, né? Só que não veio um manual de uso. Então, tem professor que usa esses tablets com criança pequena, de 2, 3, 4, 5, e aí eu vejo essa estranheza, porque, assim, eu não sei se é muito cedo, porque há um consenso de retirar um pouco as telas das crianças muito pequenas, né, até pela Organização Mundial da Saúde a gente vê essa dificuldade, e aí a gente vê, assim, jogam esses aparelhos tecnológicos, querem que a gente use, mas ao mesmo tempo não quer que a gente mais use com a criança, não pode ter televisão na sala, e aí colocam tablets, e aí eu vejo, assim, esse movimento, porque a minha filha fez parte, o ano passado, né, de um que se chama letramento digital, né, que ela fez toda a parte de robótica na escola dela, no município, e a minha filha que está no ensino fundamental 2, ela nunca teve contato com celular, por exemplo, até o ano passado. Eles não tinham celular, ninguém da minha casa, só eu e meu esposo. E aí, quando ela foi para a escola, para o Fundamental 2, veio as 1 milhão de plataformas, porque eles, né, têm que acessar e fazer os quizzes e tudo mais. Então, assim, tem hora que eu acho que é muito importante essa discussão, talvez para nortear mesmo o professor, de como usar esses instrumentos, né, eu acho que às vezes falta um pouquinho isso, né, porque daí a gente tem muito instrumento, a gente tem muita coisa, mas não sabe como utilizar esse sala.
E aí, assim, eu vejo a dificuldade, por exemplo, da minha filha do Fundamental 2, que já não é uma criança tão pequena, mas como ela não teve acesso, porque eu não dava celular, não acho que isso seria algo para agora, para ela ter esse acesso, né? E aí ela, assim, no primeiro trimestre da escola, ela foi super mal, teve nota vermelha, porque ela não conseguia acessar os quizzes. Então, assim, a gente teve que fazer todo um acompanhamento com ela em casa, entrar junto com ela e tal. Só que aí a gente vê também que é tão precoce, às vezes, lá na educação infantil, no C2, no C3, que são crianças de 2, 3 anos. Então, fica, sabe, essa mescla, assim, dessa área tecnológica, que todo mundo tem tudo, mas ao mesmo tempo também não tem nada. Então, são essas inquietações, enquanto professora, enquanto mãe, que eu queria colocar, porque eu acho, sim, necessário esses instrumentos, né, para que a gente norteie o trabalho, porque a escola lá precisa avançar, né, a escola não pode estar parada no tempo. Mas eu também, às vezes, sinto falta desse como utilizar, né, qual é o tempo, em que faixa etária, que isso seria mais adequado, ou como utilizar essas ferramentas mesmo no trabalho em sala de aula, para que a gente não fique tão perdido, né? Porque aí eu vejo a minha filha que tem 9, que fez robótica, uma que tem 12, que não sabia nem mexer nos quizzes. E aí eu tenho lá os tablets para as crianças de 2 anos na escola que pode ser utilizado. Então, é uma discrepância, não sei, sabe, é um descompasso, talvez, que eu percebo. É só uma inquietação que eu queria colocar. Se você puder colocar. A sua inquietação também é minha. A sua inquietação também é minha. Como eu disse, eu sou a pessoa das relações sociais, e, enquanto pesquisadora, eu acredito que a criança deva ter contato com os elementos da cultura, sim, mas alguns contatos têm que ser mediado, têm que ser controlado. Acho que, e pensando já na minha primeira bagagem, né? Querendo ou não, a criatividade ela passa por mim, ela está em mim. E só foi possível ser criativo, né? E conforme eu vou estudando, eu percebo isso, por meio dos contatos que nós vamos tendo com os demais materiais, sabe? Então, eu faço uma defesa assim, dos materiais não estruturados, porque são os materiais não estruturados que, na minha concepção, estruturam o pensamento. Porque qual que é a nossa dificuldade, né, em pensar em como fazer as coisas? É porque se a gente pegar os materiais não estruturados, né, que tá ali uns galhos ali, uns graves, né, você olha para aquilo ali, o que eu faço com isso? Mas você começa a imaginar que ali pode ser, sei lá, pensando na criança, a base de uma bicicleta, tem as bolachinhas ali que pode ser a rodinha. Ali você vai começando a dar os primeiros, né, comandos desse pensamento criativo que é tanto exigido para a gente no mercado de trabalho, que é tanto exigido de nós durante a vida adulta, tanto exigido de nós agora enquanto professores. O que fazer com essas crianças? Como fazer com elas, né? Eu acredito que o equilíbrio é tudo, só que para termos esse equilíbrio, nós precisamos ter repertório. E o repertório, ele vem como? Né? Do máximo de cruzamentos, desses atravessamentos que nós tivermos, é que nos vai dar esse repertório. Então, se a gente ficar só dando telas para as crianças, eu acredito de verdade, podem me massacrar, eu assumo. Nós estamos podando. Por outro lado, também só fechar aquela criança naquele mundinho e não apresentar também, né, esses outros elementos, também estaremos podando essas crianças. E um dos pontos, né, da tese é justamente trabalhar esse pensamento reflexivo. Eu tenho alguns textos aqui do Chon, que eu posso passar para vocês, da Isabel Larcão. Tardif também, ele coloca para a gente, né, que nós, enquanto professores, nós mobilizamos saberes experienciais, saberes curriculares, saberes disciplinares e saberes profissionais. Só que quando nós estamos em sala de aula, o que eu percebo ali, que na hora do cotidiano mesmo, que a coisa está acontecendo, nós recorremos ao saber experiencial. Até você parar para analisar, até você... Né, qual saber curricular você vai utilizar, qual disciplinar, ele tem que estar muito bem incorporado em você. E eu falo isso pautado até numa experiência recente, uma criança com certas dificuldades, e a professora não sabia ali como nomear, eu disse, gente, competências socioemocionais, e quando eu vi, só soltei, e para mim já estava incorporado, e ela olhou, ficou assim, aí depois ela foi resgatar, mas era algo que já estava incorporado. Em compensação, tem outros pontos que não estão incorporados em mim. Então, só que para termos esse equilíbrio e a gente parar para refletir,
igual, um dos pontos que eu tenho estudado muito, né, aqui para a tese, da questão da reflexão, que é aí que está o imbróglio também. De um lado, nós temos aqui a ação docente. Do outro, tem aqui o aluno, que precisa de nós. Nessa caneta, que é muito clara aqui, é a ponte, que é a relação ensino-aprendizagem. Isso daqui é muito claro para nós. Só que a coisa acontece mesmo é aqui, o que eu chamo de vácuo. Tem um vácuo, um hiato aqui, que é esse como. É aqui que as relações acontecem, e é aqui que nós não conseguimos dar esse pulo, dar esse salto. Só que é justamente nesse ponto que nós devemos focar. Pautada em Schwann, pautada em Isabel Larcão. Porque é nesse ponto aqui, do pensamento abstrato, das relações abstratas, que nós vamos conseguir buscar esse equilíbrio. Hoje, talvez amanhã eu mude a minha fala. O que nos vai dar, né, essa condição para darmos esse salto qualitativo é o repertório. Quanto mais repertório, quanto mais conhecimento, quanto mais... devemos parar com essa questão. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Não. A unidade, relação e prática, ela existe. Ela existe. Talvez nós não temos repertório para poder olhar para ela. Mas buscar, sabe, ler, buscar, não está podendo ler, ok, tem livro, tem audiobooks, né, que vem para nos ajudar. Olha a tecnologia para poder ajudar. Vamos no ônibus lendo, ouvindo, enfim, está lavando uma louça, está fazendo outra... Buscar, sabe, fazer essa relação. E porque ela é algo construída, não é posto. Eu acredito também que um dos pontos nosso, e eu também me coloco nesse movimento, é que tem hora que nós queremos a fórmula pronta. E as relações da escola, ali do dia a dia, não está pronto. O estar pronto é você ter um repertório para você, né, como diz Piaget, inteligência é o que você faz quando você não sabe o que fazer. Então, é naquele momento que você não sabe o que fazer, você tem que buscar o repertório e agir. E a gente quer a fórmula pronta. Acho que um dos primeiros pontos é, nós não temos fórmulas prontas, precisamos, sim, a todo momento, buscar na teoria e analisar nossa prática, não distanciar uma da outra. E, só para não me alongar muito, professor, em relação à sua pergunta, alguns pontos eu percebo que nós estamos... essa questão mesmo já da inquietação com as tecnologias, né, essa preocupação com a criança pequena, eu acho que nós estamos até mais avançados. Não sei se é porque nós conseguimos perceber, já no que aconteceu nos países mais evoluídos aí, a gente, nós não queremos para nós, essa resposta, por que exatamente eu ainda não tenho, mas eu percebo que nós já estamos com um pensamento um pouco mais avançado em relação a eles. Tanto é que a Finlândia mesmo tem feito estudos para poder tirar as crianças, tirar essas tecnologias das crianças, as tecnologias digitais, vamos, né, pontuar as tecnologias digitais, e jogar um pouco mais à frente, porque estão percebendo que para o desenvolvimento educacional tem sido um pouco deficitário para as crianças. Então, isso foi algo que eu achei interessante, no sentido assim, opa, vocês que estavam tão avançados, agora parem e pensam, né, temos que voltar a rever a educação como ela era antes. Às vezes é até aquela questão que a gente mete tanta boca no tradicional, mas aqui está a questão também, né? Tem pontos das teorias que fazem sentido para responder às demandas do desenvolvimento, né? Do sujeito. E agora, um dos pontos que eu achei muito interessante, agora que eu estou vendo, é essa questão do desenvolvimento mesmo mais humanista, que eu acho que agora, né, depois que eles estiveram ali, pensando no quadro europeu, que eles tiveram ali os primeiros estudos, fizeram uma nova avaliação, essa avaliação saiu agora em 2023, e eles estão revendo essa questão mais humana, pensando nesse desenvolvimento mais humano, e tanto é que eles estão até já reformulando alguns pontos para trabalhar. Quando também teve, lançou o primeiro DICCOMP, ele foi pensado nesse modelo do EAD, né, mas o remoto mesmo. Pós-pandêmico, eles param para analisar também que a necessidade desse movimento síncrono, essa necessidade de trazer. Então, uma parte que eu vejo assim, né, que para nós é bom, que querendo ou não, nós obrigatoriamente, nós estamos trabalhando essas duas nuances, o síncrono, o assíncrono, mas é de uma forma brasileirinho de ser, porque nós não temos nenhum parâmetro, nada para trabalhar. Então, de certo modo, nós acabamos avançando nesse ponto.
sem ter algo muito bem estruturado. O que eu acho que, para quem começa a fazer esses estudos agora, por isso que eu disse, quem sai mais cedo bebe água mais fresca. Eu acho que nós temos a faca e o queijo na mão para fazer um bom direcionamento, né? Não estou falando que vai ser algo perfeito, mas acho que nós temos sim a faca e o queijo na mão para fazer bons direcionamentos, desde que nós tenhamos um pensamento crítico, reflexivo, pensando mesmo nessa concepção de homem, né, de mundo que nós queremos. Que, por um lado, pode ser também um perigo dada a atual conjuntura, mas tenho fé. Perfeito. Depois até vou fazer uma colocação, eu acho que desse ponto aí que a Gi traz, mas Tatiana levantou a mãozinha, Tati. Oi, gente, boa noite. Oi, Gislaine, prazer. Prazer. Comungo com as suas ideias, né, seus apontamentos. Fui professora preceptora da residência também. Acho que é um programa que nos ensina muito, né? Então, assim, tanto os alunos quanto nós, professores. Mas uma fala da Elis me chamou muita atenção, né? Porque que acontece aqui no município de Londrina? Eles distribuíram os tablets para os professores e uma pessoa da escola passa pela formação. Essa pessoa que recebeu a formação, ela volta para a escola e repassa a formação. Eu sinto que nós estamos sendo terceirizados. E nesse sentido, há uma semi-formação. Então, o que acontece? Exigem que nós apresentemos o tablet, né, como algo inovador, como uma proposta de colaborar nas práticas, né? Só que, ao mesmo tempo, não nos dão suporte de como agir, entende? Inclusive, acabando, eu acho que a gente acaba até, a própria secretaria acaba sendo até refém das mídias sociais, porque o que importa é colocar na mídia o que está sendo feito, mas não levam em consideração em como está sendo feito. Não adianta de nada entregar todos os tablets na escola, lindo, maravilhoso, computadores, se a gente não tem informação. E eu estou percebendo na educação infantil um direcionamento muito como receituário para eficiência, uma questão muito mecânica. Você as perspectivas, a própria BNCC e essas questões das habilidades, elas vão muito mais para um teor mecânico. Eu não tenho visto, assim, práticas que envolva a criatividade, a imaginação da criança, né? Como você falou, um graveto. O que pode transformar num graveto? E, aos poucos, nas discussões, nos cursos de formações que nós recebemos, que, inclusive, eu tenho alguns apontamentos críticos em relação, eu estou percebendo que, em breve, no P5, na educação infantil, nós vamos ter uma avaliação. Porque está caminhando para uma questão de alfabetização, está caminhando para um teor técnico, está caminhando para um teor de receituário, de eficiência, e aí, aos poucos, a gente vai perdendo a educação infantil, vai perdendo a criatividade, a imaginação, né, as questões sociais, afetivas. Então, assim, essas questões, né, e isso culmina da semiformação. Se nós, enquanto professores, nós que estamos recebendo esses materiais, nós que estamos recebendo essas orientações, se nós não questionarmos, aos poucos, nós também vamos acabando sendo, tipo, adestrados nessa linha, entendeu? Sim. E eu tenho percebido muito isso, muito mesmo, o quanto as formações, elas estão sendo semi-formações, então, assim, cabe a nós um olhar crítico. Também não estou falando que, olha, nós temos que demonizar as tecnologias, não, porque elas foram pontuais, foram necessárias no contexto pandêmico, mas que nós precisamos ter uma visão crítica, né, muito crítica, de até que ponto eu estou substituindo, às vezes eu estou aniquilando a questão da imaginação do meu aluno, da criatividade, das questões afetivas. É isso. Agradeço. É muito inquietante, né, o que acontece. Eu também tenho observado algumas coisas em sala de aula que haja coração. Mas, ó,
também parte, né, de desse não saber o que fazer, né, dessa semi-informação que está sendo posta para nós, é porque nós também não temos nós não temos regulamentações. Não estou falando que a regulamentação vai salvaguardar, porque temos regulamentações que, na verdade, mais deforma do que forma, mas ainda assim nos dá parâmetro. E nós não temos parâmetro. Tanto é que estava aqui buscando, ó, a Política Nacional de Educação, a PNED, a lei foi lançada agora em 11 de janeiro de 2023. E está muito incipiente, muito, muito vago. Então, uma das questões, né, do professor é que nós vamos fazendo as coisas em sala de aula conforme elas vão acontecendo. E depois nós temos regulamentações, depois nós temos parâmetros. Acredito que por isso a importância, né, desse nosso pensamento crítico, reflexivo, né, dessa concepção de mundo, de sujeito que nós queremos colocar. Porque é isso que vai moldando, porque se esperarmos as coisas, né, vir certinho, vamos sempre trabalhar correndo atrás e não vamos conseguir fazer o que precisa ser feito. Né? Tem hora que a gente precisa ser militante, precisamos agir um pouquinho fora da curva para poder estar na curva lá na frente. Ao menos é o que eu acredito, tanto é que por isso que eu falo, comecei minha fala, eu sou a pessoa das relações presenciais, gosto. E por que eu fui para tecnologias? Porque, assim, é uma forma de, tentar estragar o menos possível. O que eu posso conseguir consertar, arrumar desse lado aqui? Sim, Gislaine, deixa eu só, tem comentários aqui no chat. Deixa eu pegar um aqui que a Flávia fez logo no começo, aí eu passo a palavra para o Eduardo. A Flávia, o Eduardo também colocou ali, né? Mas a Flávia, ela fez uma pergunta ali, né? Quais estratégias podemos adotar, né, para dosar o uso né, das crianças com os aparelhos tecnológicos, né? O uso de forma consciente, sem que eles viciem. Eu acho que um dos grandes problemas hoje é a gente dosar essa questão com os pais. Desculpe para quem é pai que está aqui, tá? Porque eu vejo assim, lá na escola a gente até que consegue ainda, igual eu falei, tem uma criança brincando lá com um papelzinho lá e você consegue puxar ela. Mas você trabalhar isso agora com os pais, essa consciência, porque tanto é que eu vejo, que as crianças estão saindo lá, estão saindo, dá aquele abracinho e já entrega um celularzinho para eles. No dia do brinquedo, que é de brinquedo, tablet, celular, que está indo no dia do brinquedo, tá demais. Eu não sei na escola de vocês, mas tá demais o dia do brinquedo vir com tablet, com aquelas luzinhas mágicas lá brincando de tablet. E o que nós fazemos lá na sala? Tiramos. Porque eles já ficam tanto tempo em casa, ele já tem lá. Então, nós convidamos esse aluno a fazer outras experiências. Mas isso, né? Pode falar, prof. Não, só aproveitando o gancho na sua fala, né? Tudo que se habitua e se vicia é por uma organização temporal que se expande daquilo que é o limite. O grande problema do uso das telas hoje na infância é quando eu exproprio de estar desenvolvendo outras experiências com as crianças, enquanto eu fico o tempo todo, né, ou essa criança fica o tempo todo frente às telas. A tecnologia, o grande problema dela é a ausência de uma consciência temporal de uso. Porque o que acontece, né? Ela entra, muitas vezes, para deixar a criança mais calma, para controlar crianças, para poder também me fazer descansar, de certa forma, porque essa criança, às vezes, pode também estar me incomodando, então, vai lá. Enquanto isso, eu também preciso do meu momento. E aí, a tecnologia, ela se torna abusiva na questão da temporalidade do uso. A criança passa horas na frente disso, né, das telas. Enquanto isso, ela poderia estar fazendo outras coisas. Então, o grande problema que se torna viciante é quando aquilo se vai se tornando um hábito, pela repetição, sem limites, né, de uso. Quando eu faço isso e eu consigo organizar minha vida, meu tempo, de modo que eu utilize de outras experiências, isso é até saudável, porque ele tem também coisas interessantes a ensinar às crianças, quando o seu uso é bem disciplinado e organizado. Aí você fala uma coisa, você vê interessante, aí chega no dia do brinquedo, as crianças vão para isso, porque, de certa forma, já está viciante. Então, eu não consigo pensar em outra alternativa que não seja isso.
Então, uma dica, né, importante aqui, já que nós estamos num grupo que também discute sobre formação e discute, querendo ou não, essa articulação com a escola. A escola, ela tem também, nesse momento, não estou dizendo que não tenha, você não faça ou na escola não faça, tá, Gislaine? Mas a escola, ela tem um compromisso social, político e pedagógico. Ela tem que assumir a sua autoridade pedagógica enquanto lugar, né, espaço de direcionamento e de responsabilidade. Então, quando eu direciono, por exemplo, o dia do brinquedo, a escola ela tem que ser, e ela pode, é legítimo isso, que ela direcione qual brinquedo. Ela direcione o que vivenciar. Hoje é o dia da experiência do brincar, e não queremos brinquedo. Hoje vai ser, nós vamos construir brinquedos que vamos brincar. Hoje, os brinquedos hoje são mais heurísticos, brinquedos mais, né, que dizem, então, trague, mande, tampinhas, isso, aquilo, estou dando um exemplo. Então, esse direcionamento, a escola, ela pode, ela é legítima, mas o que muitas vezes acontece, e aí fez uma fala muito interessante que a Gislaine faz, a questão dos pais. A questão dos pais, às vezes, eles não dão conta, e eu sou mãe, eles não dão conta de direcionar uma educação mais saudável aos seus filhos, mas eles cobram da escola o que a escola tem que fazer. E a escola tem que parar de viver refém de famílias. Uhum. Temos que fazer urgentemente entender, com todo respeito, aqui quem manda somos nós. Você manda na sua casa, com todo respeito. Claro que você não vai falar assim para a família. Mas você vai dizer aqui, aqui tem objetivos de aprendizagem, aqui tem uma intencionalidade, aqui tem um propósito, mãe. Eu respeito o seu na sua casa, mas aqui você tem que também respeitar. E é isso que eu acho que está sendo o grande vilão da história. A escola está ficando preocupada demais em agradar famílias, e ela vai perdendo a sua essencialidade enquanto lugar de formação, de educação e de responsabilidade formativa. Então, existem vários engodos aí, né? Vamos por assim, vários problemas que a gente vai percebendo, né, Gislaine? Só que daí, no fim da história, o que eu fico mais triste é que aquele que menos tem culpa é o que é o culpado. A nossa criança que menos tem culpa, ela fica, na verdade, também... É refém. Hã? Ela é uma refém. Ela é uma refém de uma sociedade, desculpa, de uma vida, de uma relação com adultos perdidos. E, consequentemente, ela também fica nessa situação perdida. Então, ela acaba fazendo o quê? Assim, vivendo o que dão para ela e oferecem para ela. Então, é urgente, né, a gente retomar nosso lugar, sabe? Nosso lugar enquanto autoridade paterna. Eu amo a Hannah Arendt por isso. E retomar o nosso lugar enquanto escola. Por isso que a Hannah Arendt ela é insistente na tradição. A gente vai perder, por causa de uma sociedade moderna, de um modernismo, a gente vai perdendo a raiz das coisas. A gente vai deixando para trás coisas extremamente fundamentais, que quando a gente querer voltar e pegar, a gente não pega mais. Então, o problema não é o tablet, o problema não é isso ou aquilo. O problema é que nós, né, nós adultos, estamos desorientados e nós não temos como oferecer o que nós nem conseguimos oferecer para nós mesmos. Então, é urgente uma reelaboração de conceitos, de lugares, de posições, de autoridades dentro dessa sociedade hoje, para que as nossas crianças possam ver em nós possibilidades, né? Então, eu acho que essa discussão ela é muito séria, e eu vou falar, gente, ela me incomoda tanto. E aí, para fechar minha fala e deixar o Eduardo dizer, eu chego nas escolas e fico mais triste, sabe com que também? Não sei se a Gi comunga comigo. Porque as crianças estão lendo, as crianças estão vendo as letrinhas, aí você vai dar uma atividade, gente, para as crianças, por exemplo, de um recorte, você vai dar uma atividade de uma dobradura, eles não têm condições nenhuma de execução. Ou a mesma coisa também, uma certa, assim, uma paralisia da ação. Eles ficam com a folhinha te olhando, à espera que você venha e faça o quê? O descascar a banana, prof. O descascar a banana, as crianças não estavam. Perfeito. Fiquei assim, angustiada. Nós estamos vivendo a pedagogia, o grande desafio, descascar a banana. As crianças ficam te olhando, tipo assim, por favor, faz para mim. Olharam aqui, segurando, tia. Aí você fala, por que ela não é capaz? Não, porque aquilo que ela tem tido como potenciais para desenvolver habilidades são sempre as mesmas coisas.
É uma repetição que não amplia. E aí, quando você pede para fazer, por exemplo, uma dobra num papel de sulfite, ela olha para você e fala, como? Ela não sabe dobrar. E eu estou falando de uma criança de pré-escola, por exemplo. Então, gente, são questões sérias que nós, muitas vezes, vamos deixando, sabe, rolar, e a gente não vê o que isso gera, né, lá na frente, né, nesse processo formativo, né, da vida humana. Então, acho que essa fala hoje, você vê, ela não vai se esgotar, nós temos um tempo que nós precisamos parar, mas ela vai ficar incomodando aqui nossa vida. Aqui saem várias reflexões para a gente pensar. E eu gostei também muito da tua questão do consumir, da questão do consumismo, né? Eu lembrei daí, verdade, né, Gi? Você falava que, quando eu dei aula, você falou muito bem, né, sobre isso. Eu amei a sua fala, o consumo é uma construção social. A tecnologia é uma construção social. Os hábitos que as crianças estão tendo hoje é uma construção social. E nós precisamos do quê? Temos que valorizar a cultura? Temos, e é cuidado com algumas bases que falam muito, mas elas no nenhum momento dizem que é só isso. Nós temos que desenvolver a responsabilidade do filtro. Quem faz o filtro social, quem estabelece a linguagem mediadora para ir orientando essas crianças para olhar esse mundo, somos nós. Por isso a importância do professor reflexivo, que é tão importante e caro na minha tese. De tudo que eu venho estudando, o foco é ser o professor reflexivo. Para a gente conseguir ter esse filtro. O Eduardo? Boa tarde, gente. Boa tarde, Gislaine. Boa tarde. Eu gostei Boa bastante. Tarde, não, boa noite, Eduardo. Verdade. Professora, às 7 horas. Boa noite. Boa noite, tá bom. Cantar? Gislaine, eu gostei bastante, porque você traz alguns elementos da educação. Você falou que você tem uma formação também em design, né? E você vai trazendo alguns elementos para apresentar também uma crítica referente ao desafio da gente enquanto educador, e desafiar as estruturas de poder existentes também no mundo digital, né? Você traz alguns elementos também que nos faz refletir não só sobre a construção da ação e reflexão na ação, mas você também traz a crítica desse processo. Eu estava consultando ali, né, fui aprendendo contigo o Donald Schoens, né? Isso. Que você traz, né, ele apresenta essa característica também, de trazer essa crítica elaborada para que a gente possa entender esse processo mediante esse sistema capitalista mesmo, esse modo de produção capitalista que é consumista, que é desumano, né, em relação às necessidades sociais, às relações sociais com o qual as crianças, os adolescentes, os jovens têm. Eu escrevo a minha tese de doutorado sobre a EJA, e eu trabalho com pessoas idosas. Aí fica uma questão assim que me fez refletir bastante quanto à introdução das tecnologias para essas pessoas que não tiveram esse acesso, né? E eu vi que você também tem a especialização em educação de jovens e adultos, e é interessante a gente refletir que não tiveram acesso durante o tempo mesmo, né, de infância, de adolescência, de juventude, né, que foi pautado no trabalho braçal, na maioria das vezes, no trabalho na roça, e um desafio, né, se torna um desafio poder trazer esses elementos para esse contexto na educação contemporânea. Mas eu gostei bastante também porque eu tenho um amigo que é do designer, e você traz alguns elementos que, assim, se coadunou com as conversas que eu tenho com ele, quando a gente vai conversando sobre educação. E parabéns pela sua fala, e obrigado pelo momento. Imagina, eu que agradeço a reflexão, e pegando a sua fala sobre a EJA, me fez lembrar que quando eu fiz a minha alternância, que era tipo de uma espécie de estágio, né, na EJA, um dos pontos que chamou muita atenção é que teve duas senhoras, modo de dizer, por questão de respeito, porque eram novas, 50 e outros 60 anos, foram buscar ser alfabetizadas e letradas, porque as pessoas mandavam texto,
né, no WhatsApp, e elas tinham vergonha de responder, né, porque elas não respondiam, só pedia para alguém ler, porque elas não sabiam ler, na verdade, pedia para alguém da família ler, então elas respondiam por áudio. E elas conseguiram baixar o aplicativo que ensinaram para poder baixar esse aplicativo, para poder elas pararem de pedir para que alguém lesse para elas. Então, nesse momento, elas acabam indo para a EJA para poder se alfabetizar. Então, aí que tá. A tecnologia, ela ajuda, ela é importante, né? Mas o que falta para nós é essa questão do equilíbrio. O equilíbrio que eu acredito, ele vai vir por meio, né, desse ponto, dessa reflexão crítica que a gente precisa trabalhar. Mas E outra coisa também, né, Eduardo? A EJA também, nós temos agora a juvenilização da EJA. Então, por mais que nós temos também adultos ali, né, na EJA ali que tem essa questão do trabalho braçal, mas tem muitos agora também, né, jovens ali que vão para a EJA e que às vezes também, isso não, agora é uma leitura muito rasa que eu tenho, que acaba fazendo uso também dessas tecnologias para poder também, como posso dizer, facilitar o seu passar de ano. E a gente também tem que, enquanto professores, pensar esse aluno, opa, né? É interessante vocês utilizarem ele ali, igual na minha época usava a calculadora, mas nós temos que aprender a fazer os cálculos matemáticos, antes de usar o instrumento, né? Então, mas eu acho que essa discussão, ela cabe para muitas esferas, ela cabe para muitas. E o Donald Schoen, ele, na verdade, ele é um arquiteto, né? Então, você tem uma proximidade, ele é um arquiteto que faz uma discussão para essa formação, né? Inclusive, tem até o livro dele, Design... Educando o Profissional Reflexivo, Novo Design para o Ensino e Aprendizagem. Fala justamente também um dos pontos sobre a crítica para a formação, né, que a nossa formação, na verdade, ela é um pouco deficitária, e que é legítima também a sociedade, às vezes, né, legitimar essa visão, porque nós estamos preocupados em responder uma demanda da atualidade, da época, daquele momento, mas não como um todo, e nós precisamos responder o todo. Perfeito. Acho que nós temos agora, né, Rô? Acho que já dá para a gente encerrar, né, esse primeiro momento da discussão. Em relação à chamada, acho que a Tayla... A Bruna já colocou no chat, já, o link já está lá, do formulário. Então, todo encontro nós vamos ter um momentinho aí para até vocês escreverem rapidamente só o que vocês sentiram, tá? Uma forma de participação e memória no grupo, né? Às vezes a pessoa não tem oportunidade de falar, mas tem essa, né? Estou vendo um rapaz diferente aqui na tela, Ferdinando. A Gislaine falou que alguém iria entrar. Isso. É colega de grupo de estudo. Sou eu. Boa noite. Boa Foi meu noite. supervisor também durante o programa, lá, um período, então... Desculpa o atraso, estava atendendo, só parei agora, daí aproveitei. Essa menina é gente boa demais, né, Ferdinando? Foi minha monitora e agora já virou a professora. Né? Ela fez jus àquela frase que o discípulo sempre se torna melhor que o mestre. Ela se tornou bem melhor do que eu. Não cheguei nesse nível ainda, não. Você trabalha em que lugar, professor? Eu sou do departamento de física, mas no caso da Gislaine, nós trabalhamos juntos na Unopar, né, num programa de iniciação científica da Unopar, e eu era orientador nesse programa de iniciação científica. A Gislaine, na época, estava fazendo mestrado, e ela obrigatoriamente tinha que participar do programa, e essas obrigações teve que ser minha monitora ainda por cima. Então, era um trabalho... É um trabalho bem interessante, porque, por ser uma iniciação online, né, então nós tínhamos alunos de Manaus ao Rio Grande, a Porto Alegre. Né, então, eram uns 30 na época, né, deu 25 alunos mais ou menos, e lá que a gente acabou se conhecendo. Perfeito. Seja bem-vindo, então. Quando quiser participar conosco, sempre estamos aí nas últimas terças-feiras do mês, tá? Muito obrigado. Tentarei nas próximas vezes ser mais pontual, inclusive. Será sempre um prazer. Quero agradecer a Gislaine pela fala maravilhosa, acho que suscitou bastante reflexões. Não dá tempo, claro, porque o grupo tem um período, né, de encerramento,
Mas eu acho que fica um ponto para a gente poder continuar fazendo isso por outros encaminhamentos, por leituras, por meio de estudos, leituras. Quem não leu a indicação, né, de textos que a Gislaine passou, é uma oportunidade, de repente, né, de ler agora, após a fala também, porque daí desenvolve esse movimento também de melhor reflexão, né? Então, olha, com todo carinho, agradeço, né, minha gratidão por você participar nesse momento, que você continue com a gente no grupo, isso é muito especial para a gente e sempre está contribuindo da melhor forma possível. E para hoje, né, a gente encerra nessa discussão, deixando claro que este ano nós vamos fazer um projeto diferenciado, onde nós vamos nos envolver mais, né? A Gislaine, ela abre com chave de ouro, né, gente? Esse momento, esse ano 2024, trazendo essa discussão. No próximo mês, nós vamos trazer também uma fala muito potente, importante, da Natasha, que está aqui, inclusive, na sala. Se quiser fazer propaganda, tá na... Faz propaganda da sua fala. A Natasha defendeu a tese de doutorado dela, ficou um trabalho belíssimo, onde ela faz uma grande discussão e conexão com esse grande projeto nosso, que é a Crite Infância, que surgiu também em contextos pandêmicos e que tem se fortalecido cada vez mais no sentido da formação. E no próximo mês ela fala, e no outro mês, já anunciando também, eu vou entrar e fazer uma fala, discussão, gente, pela experiência que eu tive também no Japão, né? Que vamos falar a verdade, ou que saudade daquela, né, da terra do sol nascente, lugar lindo. A minha pele, professor Ferdinando, a minha pele, meu cabelo nunca foi tão maravilhoso quanto o período que eu fiquei no Japão. Fiquei um mês no Japão, aprendendo sobre educação ambiental, e eu vou falar a verdade, gente, eu me olhava assim, me achava maravilhosa naquele período, meu cabelo brilhava, coisa, mas agora eu entendi, viu, Denise? Porque vocês, né, japoneses, japonesas, têm um cabelo tão maravilhoso, porque aquela água daquele lugar, gente, ela é sagrada. Uma maravilha, foi uma experiência, água do desgelo, a Luciana colocou. Olha, foi uma experiência incrível. E eu vou contar também sobre a experiência que nós tivemos, né, em relação à escola da floresta, da sensibilidade das crianças com a natureza, o encontro sensível das crianças com a natureza, como que eles estimulam as crianças a vislumbrar, olhar esse mundo, né, de um modo tão sensível e perceptivo, adequando e valorizando detalhes, pequenas coisas que às vezes aos nossos olhos passariam despercebidos. Enfim, vamos ter aí um monte de coisa boa. E aí, o convite é que todos os mediadores, inclusive já estou te convidando, Gislaine, os mediadores, as pessoas que fazem, esse ano o projeto vai ser diferente. A composição do nosso próximo livro, do nosso próximo e-book, vai ser com os mediadores, com as pessoas que vão vir aqui para fazer falas, né, e direcionamentos. Então, fica um convite para você escrever um texto, se você quiser, sobre essa sua reflexão que você trouxe tão belamente aí neste momento. E quem vai cuidar de toda essa parte vai ser a Denise. A Natasha depois entra no segundo plano, na parte de editoração, mas a Denise vai cuidar, mandando depois todas as orientações de como que vai ser esse texto, que pode ser construído ao longo do tempo, do ano, até a publicação no final do ano, ou possível início de 2025, tá bom? Outro detalhe que eu acho que é importante, né, Roberta, passar, é a questão do e-book. Ô, Eduardo, você quer fazer alguma fala, meu bem? Recebeu? Dá tempo ainda, se alguém quiser mandar ainda algum texto, ou já fechamos? Professora, nós temos 6 textos recebidos no e-mail, faltam alguns ainda que estão propostos na tabela, né? Dá para o pessoal ir enviando, assim que a professora autorizar, eu já começo a leitura daí dos textos junto com o pessoal. Certo. Fica um convite, eu não sei se a Gislaine escreveu, mas aqui está o professor Ferdinando. Professor, nós estamos organizando um e-book que é sobre o tema formação de professores, formação e educação. Se caso você tem algum texto seu, de algum orientando seu, na área que vincule, mesmo que seja da física, e que vincule com a educação, com a formação, né, na verdade, para a educação, fica o convite, se você quiser, depois a gente pode conversar em outro, né, pelo WhatsApp.
para mandar um texto aí para o nosso e-book que vai sair. Na verdade, nós estamos escrevendo um texto para esse e-book. Tá? Então, Então, como eu falei, a Gislaine já se antecipou e virou minha orientadora agora e me convocou para escrever o texto. então tá, joia. Perfeito. É que o Eduardo e a Marcela e a Flávia que estão cuidando dessa parte, né? Então, a gente dividiu esse ano, eu pedi ajuda aí aos universitários para a professora não pirar o cabeção, né? Já não é tão certo, então, para não pirar totalmente. Então, eles que estão cuidando disso. E aí, então, beleza. Ó, quem não terminou de escrever, então escreva rapidinho, né, Eduardo? Chama lá com amor e carinho, fala para dar uma data máxima para mandar os textos, tá, meu amor? Porque esse aí tem que sair esse ano aí, até julho, agosto, esse e-book tem que finalizar. Alguém quer fazer algum informe, alguma fala? Algum comentário, se gostaram ou não? Temos ainda 2 minutinhos para encerrar. Os que entraram hoje. Dá tempo. Oi? Vou fazer, dá tempo. Ah, dá tempo. Será que dá, gente, para ela falar? Dá, né? Eu vou ser rápida. Gislaine, adorei a sua fala, assim, a professora Marta, né, como sempre, muito certeira em trazer, né, os palestrantes, mediadores para fazer essa fala, e é maravilhosa, porque Travou, hein? pensando... Travou? Voltou? Voltou. Então, na fala das colegas aí da Elis, da Tatiana, eu até assim, fiquei pensando, né, no professor eficiente, que muitas vezes é colocado na escola, aquele professor que sabe usar essas tecnologias é contado como aquele professor eficiente. Eu fico pensando que é um professor eficiente de verdade, né? E aí a sua fala foi maravilhosa e me fez pensar na tecnociência, né? E aí, assim, a gente pode pensar que não é possível, né, a gente separar a técnica da criação, né? Pois elas estão ali alinhadas, né? E a tecnologia, ela vai ser sempre ambivalente. Ela não é nem boa e nem má, né? Ela pode ser, ao mesmo tempo, motor de motivação, né? E também de problemas. E aí eu pensei também, até no jogo que eu trato na minha dissertação, né? E foi aquilo que você disse, é a mediação, né? É quem vai estar ali com aquela criança no uso da tecnologia, né? E aí, os jogos, por exemplo, na minha dissertação, eu vi que eles podem ser educativos, se o conteúdo for bem definido. E a sua fala, assim, deixou muito clara, né? Que é preciso a gente criticar o próprio esclarecimento, né? Superar essas contradições e reconhecê-las sem romantizar essa técnica. E isso você traz, assim, de uma forma muito maravilhosa. E pontua. Foi muito bom ouvi-la essa tarde, ouvir os colegas e a professora Marta. É isso. Perfeito. Alguém mais quer fazer alguma fala? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Eu até ia falar para a Gia encerrar aí, ó. Já viu? Ela antecipa. Já exibida, né? Vai se enfiando. Eu queria agradecer, né, essa oportunidade de compartilhar um pouquinho. Na verdade, como eu falei, reflexões. E eu gosto muito dessa questão da reflexão. Se vocês procurar meus textos, são todos reflexivos, porque eu acho que nós somos seres mesmo inacabados. Eu me considero uma pessoa inacabada e eu vou acabar morrendo inacabada, como eu falei para vocês no início. No final das contas, é sempre agir, né? Pode ter o título que for, caminhada que for, no final das contas é agir. Significa que estamos em construções. E mais do que, né, poder passar um pouquinho do que eu estou fazendo, foi gostoso ouvi-las também, porque, né, vocês também me provocaram, né, evocaram de mim aqui alguns pensamentos que, opa, tinha pensado para um lado, tornou puxar para o outro, então foi muito significativo para mim também esse momento de partilha, e obrigada, e professora Marta, mais uma vez, obrigada por fazer parte da minha construção, fazer parte dessa história, esse projeto está sendo possível porque a senhora fez parte dele, então muito obrigada e obrigada aos colegas. Obrigada, Ilka. Quando você for defender aí, você me chama para eu assistir. Vai ser o maior prazer. Com certeza. Como eu disse, tem o lastro. É isso aí. Ô, gente, é isso por hoje. Estou muito feliz, foi muito gostosa essa reunião, né? A Patrícia San entrou agora, mas entrou, estou feliz. Seja bem-vinda. A Patrícia San é minha amiga aí, ó, minha amiga nova, né? Nova para já estar ficando velha. E, Patrícia, nós fizemos a experiência juntas no Japão. Gratidão a Denise, que nos ajudou nesse processo, e conheci uma pessoa incrível, viu, gente? Que é essa menina aí, a Patrícia Arruda. Eu falo Patrícia San, porque é assim que a gente chamava lá, né, no Japão. Os demais que estão aqui, agradeço.
A Natasha, então, se prepara, viu, Natasha? Para dar a continuidade aí com a beleza aqui em Encanto no próximo mês, que vai ser meninas. Ficou puxado para mim agora, hein? Depois da fala da professora, hein? Mas pode deixar. Natasha, 30/4. 30 de abril. 30/4, vocês estão convidados, gente. 18 horas até teto aí, 10, 19h20, aí 10h20, 10, 19h20, no máximo explodindo, 19h25. No mais, muito obrigada, boa noite, boa semana e tudo de bom. Vamos nos conversando aí por outras condições, né? No caso, o próprio WhatsApp. Até mais, gente. Obrigada, Roberta. Obrigada, Tayla, pela organização belíssima da noite. Obrigada, Bruninha, que passou, fez também a listagem. É isso. Tchau, gente. Tudo de bom.